Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Essa é a 48ª reunião extraordinária do Conselho Superior do Instituto Federal de Brasília. Meu nome é Rodrigo Alfani. Estarei na presidência dessa reunião, pelo fato de hoje estar substituindo nossa reitora Verusca Machado, que está em um compromisso institucional no Congresso Nacional. Inicio minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de estatura baixa, 1,65 m, sou branco, sou calvo também, uso um óculos de armação escura, estou usando nessa reunião aqui uma camisa social preta, ao fundo eu estou com um piano na coloração marrom, uma madeira assim bem escura, com alguns quadros na parede. Inicio cumprimentando nossas conselheiras, nossos conselheiros, agradeço por estarem presentes nessa reunião extraordinária. Agradeço também nossos intérpretes de Libras, os servidores da nossa diretoria de comunicação, por tornar possível essa gravação e posterior transmissão na nossa TV IFB, e todas e todos os servidores que participam aqui dessa reunião nesse momento. Nós temos ausências justificadas, que são da nossa reitora Oneida, do IFG, nesse caso representando a CETEC, Cláudia Sabino Fernandes, Nádia Magalhães, Cristine Rebouças e Matheus Gianni. Essa reunião está sendo gravada pelo Meet, e, como dito, depois ela vai ser disponibilizada na TV IFB, em razão de instabilidade da internet na nossa instituição, devido a uma manutenção programada de todos os sistemas do IFB. Dessa forma, eu já passo para a ordem do dia. Nós temos dois processos hoje. Um deles é a institucionalização do repositório institucional do IFB, relatora Patrícia Morim, e o processo de alteração do projeto pedagógico do curso técnico subsequente ao ensino médio em desenvolvimento de sistemas educacionais. Hoje nós temos somente esses dois processos e já inicio fazendo uma solicitação, se todas e todos concordarem, da gente estar alterando essa ordem do dia para que seja primeiro relatada o processo que está com o relator Paulo Vanderlei, devido ao fato dele estar com uma previsão de uma aula, né? No caso, ele vai ter que estar numa aula aqui com os nossos alunos lá no campus Ceilândia. Se todos estiverem de acordo, nós podemos inverter essa pauta, passando para o Paulão já, para ele poder relatar o primeiro processo. Todos de acordo, né? Acho que não tem... Perfeito, obrigado, Patrícia. Então, eu passo agora para o relator, o nosso conselheiro Paulo Vanderlei, para estar iniciando aí o relato aí do nosso primeiro processo. Lembrando, Paulo, de fazer sua autodescrição, por gentileza. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, nosso presidente dessa sessão, desse Conselho Superior. Pessoal, só me explicando, infelizmente eu ainda não consegui alterar minhas aulas dos dias de terça-feira, então meu suplente, o professor Gabriel Negrão, tem comparecido às reuniões, e eu agradeço a este conselho pela permissão para a gente alterar a pauta. Meu nome é Paulo Vanderlei, vou fazer minha audiodescrição. Eu estou na minha sala, aqui no IFP Campus Ceilândia. Sou uma pessoa de pele clara, uso óculos de armação preta, estou usando um fone de ouvido grande com microfone, uso barba, e atrás de mim tem um encosto de cadeira e tem uma parede branca com detalhes azuis. Eu fiz esse relato, né, relacionado à alteração do projeto pedagógico do curso técnico subsequente ao ensino médio em desenvolvimento de sistemas educacionais, cujo interessado é o campus São Sebastião.
Então, se puder baixar um pouquinho, por favor. Eu puxo aqui. Só um segundo, pessoal. Pronto, obrigado, Maria. No histórico do processo, estão colocados os documentos apensados, então tem a portaria da instituição da comissão de reformulação, as atas de colegiado, as atas de reuniões de colegiado para a deliberação da inclusão da concomitância para o curso técnico subsequente. Então, essa é a grande motivação dessa solicitação de alteração. Plano de curso reformulado, despacho, pareceres favoráveis da DREP, relatório de impacto, PREM, dentro da Coordenação Geral de Ensino da PREM, PPC com as alterações solicitadas pela PREM corrigidas, feita alteração pelo Campo São Sebastião, parecer de aprovação do COGEM, relato e aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFB pelo SEC. Então, resumindo o fundamento do pedido, no processo existe o despacho 24/2025, proferido pela Direção-Geral do Campo São Sebastião, e a proposição visa, segundo texto ipsilíteris do despacho, a proposição, a solicitação de reformulação visa aperfeiçoar a oferta para ampliação de público, de modo a proporcionar o acesso a mais estudantes, melhorar a eficiência acadêmica do curso com a atual mudança pontual de subsequente para subsequente e concomitante. Então, essa é a solicitação. Com relação às considerações, a primeira ressalva, a primeira observação que eu faço no relato é que, historicamente, esse curso de técnico em desenvolvimento de sistemas educacionais, ele é um curso experimental. Então, esse curso ele não existe no catálogo. A oferta está feita para que a oferta seja testada, para que, eventualmente, esse curso passe a constar do catálogo nacional como curso regular ou não. Então, estou chamando a atenção para esse aspecto, porque a oferta ela é ainda experimental, ainda estão sendo feitos testes para entender a viabilidade e sustentabilidade desse curso com o passar do tempo. Então, a justificativa contida no documento que eu acabei de ler atrás, ela afirma que é preciso alterar para melhorar a eficiência acadêmica, aprimorar a oferta e ampliar as questões de matrícula. Então, a primeira solicitação que eu faço enquanto relator é que os indicadores da oferta do subsequente constem no processo. Essa solicitação é feita com o objetivo de deixar claro e transparente, inclusive, essa questão que, pelo que se entende do processo, é um problema, porque a oferta provavelmente está baixa, a eficiência acadêmica está baixa, as matrículas estão baixas. O campus está procurando uma alternativa para melhorar a ocupação dessas matrículas, consequentemente melhorando o êxito e a permanência, melhorando os índices de eficiência acadêmica, mas esses índices não estão claros. Eu acho que seria interessante colocar dentro do processo os índices claros de como está agora, o que se planeja ter com essa mudança de oferta. Por fim, depois de uma leitura atenta do PPC, pessoal, não há nenhuma recomendação relacionada à forma ou ao conteúdo do PPC do ponto de vista técnico. Então, o PPC está bem escrito e é um PPC que segue, ou que segundo o PREM, segundo o CEPES, e agora segundo o Conselho Superior, pelo meu voto, segue o que a gente tem preconizado nas resoluções do IFB. Considerando, então, que o PPC foi aprovado pelo CEP, foi aprovado pela PREM, não tem questionamentos pela PREM, que envolve, ao mesmo tempo, um curso subsequente e concomitante, eu faço essa ressalva novamente, pessoal, porque
pelo que eu me lembre, é o primeiro curso que a gente testa uma oferta que é, ao mesmo tempo, uma oferta de curso subsequente e concomitante, uma oferta nas duas modalidades. Eu não tenho conhecimento de nenhum caso anterior e é mais uma experimentação que a gente está feita num curso que já de oferta já é experimental desde a origem. O professor Comete está sinalizando que a gente já tem outros cursos. Obrigado, Comete. Então, essa discussão, eu acho que é interessante que ela aconteça para a gente ter ciência, então, do que se pretende com essa oferta, da onde a gente quer chegar enquanto instituição com essa oferta, colocando os indicadores. Então, por fim, como não houve questionamento da Pró-Reitoria de Ensino, não houve aprovação pelo CEP, a sugestão é que o Conselho Superior recomende a aprovação do PPC do curso, e para o campus fica a sugestão, a solicitação que esses indicadores apareçam de forma tácita e efetiva. Se puder descer um pouquinho, Maria, por favor, na sugestão. Eu faço uma solicitação no final do processo relacionado à questão da gente inserir processos fora do trâmite processual ordinário do Conselho. Eu acho que a gente, é claro que não é regra, não é via de regra, são casos extemporâneos, mas eventualmente algumas análises que a gente faça, que a gente precise fazer e que fogem das câmaras de educação e administração e gestão, a gente perde qualidade do debate. Então, eu faço esse pedido à presidência do Conselho Superior, faço esse pedido à Pró-Reitoria de Ensino, que seja feito um esforço no sentido de se evitar o encaminhamento desse processo fora do trâmite processual ordinário. Então, extraordinariamente, a gente não tem a possibilidade nem de discutir em Câmara quem seria o relator do processo, que é uma discussão simples que a gente faz e que geralmente a gente faz por área de conhecimento ou por afinidade de conhecimento de assunto. Então, fica essa solicitação e essa sugestão para as instituições. E aí eu devolvo a palavra ao presidente depois da leitura do relato. Então, agradecemos a relatoria do nosso conselheiro Paulo. Muito obrigado, Paulo. Parabenizar também o campus São Sebastião aí, né, por essa alteração, né, com essa indicação aí de melhoria, né, da nossa oferta do curso. E também, eu acho que nós temos que, aí a Maria está fazendo o registro em ata, né, vamos registrar em ata também, Maria, dessa sugestão aí do Paulo, essa recomendação, né, essa solicitação quanto à questão das reuniões ordinárias, para a gente levar para a discussão realmente dos gestores, né, dos diretores, das pessoas que demandam esses processos, para que a gente consiga manter o rito ordinário, né, e não extraordinário, né? E é lógico, né, Paulo, também que tem momentos que realmente se pede essas reuniões extraordinárias, mas vale a pena a gente conversar sim com os demais gestores da instituição. Só ficou uma dúvida quanto à questão dos indicadores, Paulo. Você quer que conste no processo aqui dessa alteração, né, do campus São Sebastião? Essa seria a sua segunda sugestão? É isso, Rodrigo. Eu acho que constar os indicadores atuais permitem que a gente levante um histórico no processo do PPC do impacto posterior da adequação da oferta. Então, essa a solicitação, ressaltando que essa solicitação não, no ponto de vista do relator, não enseja uma reprovação ou uma necessidade de readequação do plano de curso. Eu acho que é mais como histórico mesmo, né? Para constar como histórico dessa alteração que está tendo no curso, né? Acho que a sugestão é essa. Então, vamos registrar, né, Maria, essas duas sugestões, acho que em ata, né? Para ficar tudo certinho e para a gente, né, também conversar aqui internamente, né, entre nós. Então, vai ser registrado, tá, pessoal? Essas sugestões, essas observações. E consulta os demais conselheiros e conselheiras se querem fazer mais alguma pergunta, alguma dúvida ou alguma observação quanto a esse processo. Vou abrir a palavra para vocês.
Bom, não tivemos nenhum pedido de fala, então vamos colocar em votação. Todos de acordo com a aprovação desse processo? Perfeito. Então, aqui pelos relatos, aqui pelo nosso chat, estou vendo que está todo mundo de acordo. Agradeço a manifestação. Então, um processo aprovado. Obrigado novamente, Paulo, pelo seu relato. Obrigado pelas sugestões, as observações. E dessa forma, vamos seguir, então, para o nosso próximo processo, que vai tratar sobre a institucionalização do repositório institucional do IFB. E a palavra está com nossa relatora e conselheira, Patrícia Morim. A palavra está contigo, Patrícia. Por favor, realize antes sua autodescrição. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Vou fazer, então, primeiro minha autodescrição. Eu sou uma mulher de estatura baixa, pele clara, tenho cabelos cacheados, castanhos, com mechas loiras. Estou usando um vestido, um tom bege mais escuro, e estou usando um óculos também sem aro. Eu acho que é isso. Iniciando aqui a questão da relatoria, eu fui muito bem contemplada pela fala do Paulo, da questão dos processos em reunião extraordinária, né, Paulo? Também, esse aqui também deu um trabalhinho, mas esse aqui eu entendi, a questão da urgência, até por conta dos prazos que a comissão teve, foram prazos muito curtos. Então, vamos lá. Esse processo ele teve início no mês de setembro do ano de 2019, após um pedido de emissão de portaria que foi feito pela coordenadora de biblioteca lá do Campus Brasília. Então, é um processo que iniciou há 6 anos atrás, exatamente. E aí, esse processo, ele surgiu a partir de um projeto que foi aprovado por um edital, o edital 2 de 2019, edital do PIPA. E aí, por meio desse projeto, tornou-se, então, necessário a institucionalização e a definição da política. Giano, fecha o microfone. Fechou. Então, a partir daí, tornou-se necessária essa questão da institucionalização. O processo de 2019, ele não teve prosseguimento devido a questões, de fato, que são limitadoras, que é a questão da infraestrutura, reduzido o número de servidores na DETIC para atender a demanda, porque quando você implementa um novo sistema ou um novo repositório, isso exige mão de obra, porque tem abertura de chamado, tem manutenção, tem N outras tarefas que geram impacto dentro da instituição. Inclusive, como é uma plataforma aberta, exigia ali a customização dessa plataforma, que é a plataforma DSpace, e a instituição, naquela época, não tinha condições de estar trabalhando nesse repositório. Então, o único avanço que a comissão fez em 2019 foi só a questão da elaboração da minuta da política e o manual de uso desse repositório. E aí, fim do trabalho dessa comissão, passou-se, então, 2 anos, e em janeiro de 2022, o processo ele foi retomado, envolvendo diversos setores da reitoria, e aí, por meio de uma emenda parlamentar no ano de 2023, começou, então, a dar início ao processo de implementação desse repositório institucional dentro do IFB. E aí eu chamo a atenção no destaque que tem dentro do processo, que eu achei muito interessante, que é em relação que o produto educacional desenvolvido no PROF-EPT sobre repositórios contribuiu para fortalecer essa fase. Ou seja, a partir da formação de um dos nossos servidores, que colocou esse repositório como objeto de pesquisa, isso acabou fortalecendo a implementação desse produto. Então, isso mostrando, né, o retorno que é dado para a instituição, o tanto que isso é importante. Em 2025, foi realizada uma consulta pública
para regulamentar a questão da política de informação desse repositório, no período de 16 de junho a 7 de julho, por isso que esse processo não veio para a reunião de agosto do Conselho, porque já estava muito em cima. E aí, essa consulta pública foi a última etapa que teve na construção desse processo. Seguindo, pode seguir, tá, Maria? Fundamentos do pedido. A política de informação do repositório institucional servirá como um mecanismo de governança institucional, garantindo a transparência, o acesso aos documentos técnicos científicos produzidos no âmbito do IFB, a preservação e valorização da memória institucional. Além disso, atenderá aos instrumentos avaliativos do Ministério da Educação e INEP, que legitimam a importância do repositório institucional nos indicadores educacionais para avaliação dos cursos superiores. E aí eu trago dentro do processo, olhei o processo, acessei o processo no SWAP, não tem as atas de deliberação de todo o trabalho que essa comissão fez, isso é histórico, precisa constar dentro do processo, então seria interessante depois que fizesse uma juntada disso, se tiver um processo à parte, faça a juntada disso dentro. E aí, também o instrumento, eu não sei qual foi o instrumento adotado, eu sei que foi um formulário que foi aplicado na consulta pública, mas eu não sei o que foi feito de consulta, porque eu não tive acesso a esse instrumento. Então, é importante que esses documentos eles estejam dentro do processo, porque eles compõem esse processo, eles fazem parte de toda essa fase histórica do processo. E aí, outro ponto também que eu achei interessante é que, quando eu folheei todo o processo, eu olhei mais de uma vez para ter certeza, e aí eu tive certeza de que a minuta, que era o documento importante para passar pelo Conselho, a minuta da política de institucionalização desse repositório, ela não estava no processo. E aí eu entrei em contato com a Maria também não tinha acesso a essa minuta, ela teve que solicitar a minuta, me disponibilizou a minuta depois para que eu fizesse a avaliação do documento, e aí eu fiquei na dúvida, de fato, do que passou pelo CEP, porque quando eu li a relatoria do CEP, para mim está claro de que o que eles avaliaram foi todo o processo que foi disponibilizado para nós conselheiros também, e o relatório de todo o trabalho que foi feito. Só que não fica claro para mim, na relatoria da conselheira do CEP, de que foi feita a apreciação dessa política, tá? Da minuta da política. Para mim não está claro isso lá dentro do processo. Então, vamos lá para o parecer, Maria. Pode ir descendo, porque depois eu vou para sugestões, tá? Tem algumas. O parecer. Meu parecer, né, considerando aí a proximidade do Conecta, que a gente precisa, né, tá institucionalizando, na verdade não, vai lançar a plataforma. O que a gente precisa é estar estabelecendo as diretrizes para o uso dessa plataforma. Então, eu sou favorável à aprovação após a realização dos ajustes apontados no item 5 e que forem acatados aqui nessa plenária do Conselho Superior. Primeiro, a minuta, ela traz um termo como se fosse uma portaria, então, a minha sugestão é que se exclua aquela referência de portaria. No enunciado, ela traz um enunciado muito grande, e aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque lá está aprovar a criação do repositório, aprovar a política, só que o que acontece? E aí eu trago para o debate aqui, quem quiser discordar, fique à vontade. O repositório, ele é o instrumento, ele é o meio que vai ser adotado para que se dissemine essas informações dentro do IFB. O que nós precisamos estar aprovando aqui, a nível de Conselho Superior, é uma norma, ou seja, é a resolução que vai trazer as diretrizes, que vão trazer as regras e as responsabilidades do uso desse repositório, até porque vão ter muitas coisas que vão ser depositadas ali nesse repositório. A gente tem, sim, que estabelecer quais são essas responsabilidades, e isso a política traz bem. Então, o que nós precisamos estar aprovando aqui, de fato, é a política. A política já está aí bem definida pelo trabalho feito pela comissão. Então, eu trago uma sugestão de que o enunciado da minuta fique: aprovar a política de informação do repositório institucional do Instituto Federal de Brasília, IFB. A justificativa, como eu já coloquei aqui, que o repositório é o meio,
a ferramenta adotada pela instituição, que é essa plataforma digital, para reunir e disseminar virtualmente a produção acadêmica, científica e tecnológica da instituição. Por sua vez, a política é um instrumento que estabelece as diretrizes institucionais do uso dessa ferramenta, define os responsáveis por acessar, fiscalizar e manutenir, e dentre outras responsabilidades. O terceiro, identifica-se a necessidade de ajustes iniciais conforme detalhado a seguir. Lá no início, também traz o preâmbulo como portaria normativa. Então, qual que é a minha sugestão? Substituir o preâmbulo por o Conselho Superior do IFB, por meio de sua presidenta, nomeada pelo decreto, ou seja, o preâmbulo que nós utilizamos hoje para as nossas resoluções. E, considerando a necessidade de garantir à sociedade o acesso aberto à produção científica, resolve, artigo 1º, aprovar a política de informação do repositório institucional do IFB na forma do regulamento em anexo. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. E aí eu fiquei na dúvida, e eu deixo para vocês levarem isso para a comissão depois, que eles colocam que o regulamento ele vai vir como anexo da resolução. Tem problema? Nenhum, mas aí vai ter que estar com texto separado. E, na realidade, o regulamento está vindo com o texto corrido dentro da própria resolução, tá? Tem que ver qual que vai ser a adequação melhor em relação ao texto desse documento. A formatação do documento não está alinhada, então vai ter que fazer um ajuste de formatação, deixando o documento alinhado, assim como os anexos também traz esse problema de alinhamento. No artigo 1º, o presente regulamento, aprovado pela portaria normativa tal, a minha sugestão é que se exclua esse aprovado tal, porque o presente regulamento tem por finalidade estabelecer a política, eu não preciso trazer algo que já está dentro do documento que está aprovando a política. Artigo 3º. Para os efeitos dessa política, considera-se... Aí, o que eu coloquei aqui? Por que eu fiz referência ao artigo 3º? Porque os incisos, eles pulam, eles não têm uma sequência. Então, eu pulo do inciso 4 para o inciso 6, sem ter o inciso 5. Então, precisa ter uma pequena revisão em relação à numeração desses incisos. A mesma coisa com os capítulos. Do capítulo 2 vai para o capítulo 4 e não tem capítulo 3. No artigo 4º, a gestão e manutenção do RIIFB é de responsabilidade do comitê gestor, nomeado pela reitoria, com a seguinte composição. Qual que é a minha sugestão? Substituir esse termo reitoria por reitor, reitora, porque a instituição reitoria é o órgão. E até onde eu saiba, a reitoria não nomeia ninguém. Então, assim, fazer essa pequena correção para que se estabeleça a autoridade que estará fazendo essa nomeação. A mesma coisa no artigo 5º. No artigo 6º, só inserir a palavra sobre, tá? Deliberar sobre a inclusão de documentos técnicos, científicos, comunidades e coleções inéditos em consonância com os objetivos do repositório. Artigo 12. Artigo 12, gente, já estou no artigo. Item 12. Vai ter que revisar também a numeração dos artigos do regulamento. Por quê? A partir do artigo 9º, eu tenho que vir artigo 10, 11, 12, 13, 14, eu passo de uma numeração ordinal para uma numeração cardinal. No caso da minuta da política, está tudo ordinal. Então, vai ter que fazer um pequeno ajuste aí. No artigo 18, a minha sugestão é que se acrescente a palavra de forma para ficar o seguinte: os autores deverão ceder ao IFB, de forma gratuita e não exclusivamente, os direitos de utilização não comercial dos documentos técnicos científicos, mediante condições estabelecidas no termo de autorização para a disponibilização de trabalhos acadêmicos no repositório do IFB. Só senti falta desse termo aí. Por último, eu li e reli de novo a minuta da política, e a única coisa que eu não identifiquei, mas eu deixo para avaliação, é que não há um artigo que
tenha alguma previsão de responsabilização. Eu tenho artigos onde estão estabelecidas responsabilidades. Compete ao comitê gestor fazer isso. Compete ao comitê subgestor, né, que é composto pelas bibliotecárias, pelas bibliotecas, fazer isso. Mas eu não tenho um artigo que fale sobre a responsabilização no caso do uso inadequado desse repositório. E aí, esse artigo seria importante porque a gente trabalha muito a questão de um tema que estamos falando constantemente, que é a questão da integridade, e aí entra a questão da integridade institucional, e entra também uma outra coisa quando a gente fala em repositório, que é a questão da observância à lei dos direitos autorais. Então, em resumo, é essa a minha relatoria, e aí eu abro para que sejam avaliadas as sugestões. É para você, Rodrigo. Obrigado, Patrícia. Bom, essa plataforma eu já pude vê-la, né? Realmente é um ganho institucional assim, gigantesco, né? Parabenizar toda a equipe aí que esteve à frente desse desenvolvimento. E agradecer muito você também por todo esse trabalho e relato, né? Aqui no caso dessas melhorias que precisam ser realizadas. Então, por enquanto, por enquanto não, né? No caso, a sua sugestão aqui é de aprovação, né? Já que a previsão é de lançamento no Conecta IFE, desde que se atenda todas essas recomendações postas aqui, né? Eu acho que, para além disso, também, talvez a equipe, se tiver dúvida, possa também te consultar, né? Já que você fez uma análise bem detalhada do processo. E destaco a importância disso para que realmente seja aprovado um documento aí que esteja conforme aí os padrões institucionais, isso é muito importante. Concordo, já posso dar minha opinião, né? Concordo contigo na questão da resolução, realmente desse conselho aprovar a política, e a política, no caso, ser um anexo, né? Foi isso acho que você mencionou, né, Patrícia? Que desde que importante ressaltar também que às vezes a gente entende que aprova uma resolução, mas aprova um anexo, mas se mudar alguma coisa no anexo, tem que passar novamente pelo Conselho Superior, porque ele é citado na resolução. Eu acho que tem que deixar isso também como destaque, sabe? Porque às vezes a gente recebe também alguns pedidos, mas é só o anexo, tem que passar no Conselho? Tem sim, né? Porque o anexo também ele é avaliado por esse Conselho Superior. Né? Para mim ficou claro, então novamente te agradeço aqui todas as recomendações, a disponibilidade aí para a equipe estar em contato aqui também com você, Patrícia. Vamos abrir para os demais para ver se todo mundo concorda com esse encaminhamento que está posto até o momento, ou se alguém tem mais alguma dúvida, ou uma sugestão, né, uma recomendação aí para esse processo. Está aberta a palavra. Pelo que eu vi aqui, já temos a Bruna. Bruna, está contigo a palavra. Por favor, antes de iniciar, faça a sua autodescrição, por gentileza. Oi, pessoal, tá ouvindo? Só testando. Consegue ouvir? Ouvindo, Bruna. Bem-vinda. Fazendo minha autodescrição, sou uma pessoa branca, estou com óculos vermelhos, uma blusa verde, atrás de mim tem um armário e uma jaqueta marrom aparecendo. Eu queria perguntar se, porque eu estou aqui com a Ariane também, né? Ela estava aqui me ajudando em umas coisas do Conecta, que a gente está preparando, ela também estava acompanhando aqui o Consup. Aí, a dúvida que ela pediu para trazer é se vai dar tempo de aprovar este anexo antes do Conecta, onde vamos fazer, né, o lançamento lá. Posso responder? Pode. Bruna, se a Ariane quiser, eu já mando a minha relatoria para ela já vai fazendo os ajustes que são necessários, porque de todo jeito a Maria já vai solicitar para que ela faça todos, porque tem muita questão de forma. Realizando os ajustes, encaminha para a gente homologar, a gente realizando a homologação, isso já vai para a publicação, tá? Então dá tempo, porque hoje ainda é 16 de setembro.
E o lançamento vai ser no dia 8 de outubro. Então, dá tempo de fazer esses ajustes, porque são poucas coisas, tá? E aí, aproveitando que a Ariane está aí, parabenize a comissão, porque eu acompanhei as diversas apresentações que esse grupo fez em vários espaços relacionados a essa política. Trabalharam muito, por isso que eu falo, no processo não aparece esse trabalho que esse pessoal fez. Só complementar aqui que ela acabou de comentar, talvez seja importante, ela disse que acabou ficando em um processo separado de todas as atas de trabalho, e talvez não relacionou, né, os dois processos. Ela acredita que foi isso que aconteceu. Então é isso. Tudo de boa? Tudo de boa, então. Valeu, Patrícia. Perfeito, obrigado, Bruna. Eu até já imaginava a sua resposta, viu, Patrícia? Depende muito de quem vai corrigir, né? Porque está posto e nós vamos ter que fazer essas correções e você está à disposição para tocar o processo. E a equipe é maravilhosa também, tenho certeza que eles vão conseguir a tempo da gente homologar essa resolução e poder, sim, levar o Conecta IFE e convidar já todas as conselheiras e conselheiros que vocês vão conhecer uma plataforma maravilhosa. Vocês podem ter certeza que o trabalho é excepcional. Mais algum inscrito ou inscrita, gente? Penso que não, nenhuma mãozinha levantada. Então, vou colocar aqui em votação para a gente aprovar da forma que está o relato da nossa conselheira Patrícia, que é aprovado desde que atenda às recomendações, né, da nossa relatora Patrícia. Bom, o pessoal está se manifestando aqui de acordo com a nossa relatora. Perfeito. Eu agradeço, gente. Muito obrigado. Então, Patrícia, mais uma vez, agradeço a sua relatoria, sua leitura, análise. Então, processo aprovado, desde que atenda as recomendações da nossa relatora. Perfeito? Então, gente, mais uma vez, quero agradecer a presença das conselheiras, dos conselheiros, inclusive relator Paulo. Eu sempre vou falar Paulão, né? Eu tenho o costume de chamar de Paulão, mas aqui é o nosso conselheiro Paulo, conselheira Patrícia, que analisaram de forma tempestiva esses dois processos. Vamos levar à frente, tá, as recomendações, inclusive aqui eu vi que o Lucas mencionou aqui no chat também, né, dessa questão de ser muito provocados aí de forma muito rápida, né, para fazerem a relatoria. Sendo que em alguns momentos realmente isso é necessário, inclusive quanto a esse relato da Patrícia, né, desse processo aqui do Conecta IFE, mas sim vou levar essas sugestões à frente, vou conversar com Verusca também, e dessa forma a gente declara encerrada a reunião, né, essa 48ª reunião extraordinária do Conselho Superior, e mais uma vez agradeço a todas e a todos, muito obrigado, gente.